Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, voltei trazendo mais um vídeo. Neste momento eu quero falar um pouco a respeito da declaração do imposto de renda da pessoa física para você que tem um MEI, ok? Talvez você que é MEI já teve ou tem ainda a seguinte dúvida: eu sou MEI, eu tenho que declarar o imposto de renda da pessoa física ou não? Será que você deve ou não declarar? É o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Eu gostaria de deixar claro aqui que a declaração do imposto de renda da pessoa física, o famoso IRPF, não é a mesma coisa do que aquela declaração anual de faturamentos que você faz do MEI, onde você entra lá no site do MEI, na Receita Federal, e você declara lá o seu faturamento anual que você teve no MEI, ok? A declaração do imposto de renda da pessoa física, o IRPF, é outra coisa, é o que nós iremos falar aqui nesse vídeo. Vamos tomar como base que, nesse momento, você que tem um MEI já sabe ou até mesmo já fez a sua declaração anual de faturamentos do mês. Se você não sabe, nessa playlist aqui eu tenho um vídeo mostrando como fazer essa declaração também. Legal? Bom, vamos lá então. Eu sou o MEI, eu devo declarar ou não o imposto de renda da pessoa física? Afinal de contas, eu devo ou não declarar? Vamos lá. O IRPF é uma declaração de renda da pessoa física onde consta seus lucros obtidos ao longo do ano, com uma variedade de outras informações, como os bens materiais que você tem, contas bancárias e tudo mais. Para determinar se o MEI tem que fazer a declaração de imposto de renda, vamos checar algumas informações. O MEI deve entregar a declaração de imposto de renda caso ele tenha rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano calendário, ou seja, no ano anterior. Nesse momento da gravação desse vídeo, nós estamos em 2020, então nós estamos tomando como base o nosso rendimento de 2019, ok? Que dá mais ou menos aí R$ 2.380 por mês. Rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Então, se você ganhou alguma coisa aí, um valor acima de R$ 40 mil, mesmo que livre de impostos, você deve declarar o imposto de renda, tá? Se você teve um rendimento tributável acima aqui de R$ 28.559,70, também você deve declarar o imposto de renda, tá? Não necessariamente deve acontecer aqui as duas coisas, mas uma essas duas coisas aqui determina se você deve declarar o imposto de renda ou não. Se você também tem em posse propriedades cujo valor ultrapassa R$ 300 mil, também você deve declarar o imposto de renda. Um detalhe interessante é que quando nós falamos de declarar o imposto de renda, não necessariamente estamos falando de pagar imposto, e sim de entregar a declaração. São duas coisas diferentes. Ter a obrigação de declarar é uma coisa, e se isso vai gerar imposto e você terá que pagar, já é outra coisa também, que vários fatores podem influenciar. Para maiores detalhes e regras que obrigam a fazer a declaração, eu recomendo que você dê uma consulta na internet e verifique com mais detalhes, está no site da Receita Federal, porque nós não vamos falar aqui da declaração por completo, mas sim da questão voltada ao MEI. Vamos imaginar que o MEI, você como MEI, não tem posse e não tem casa, não tem bens materiais aí no valor de R$ 300 mil, tá? Acima disso. Vamos então verificar se você obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano calendário, cerca de R$ 2.380 ao mês, tá? E se você teve também rendimento isento não tributável, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Legal? Como calcular então esses valores tributáveis isentos do meu MEI? Vamos imaginar que o MEI teve um faturamento bruto anual de 60 mil no ano calendário. Detalhe, estamos no ano de 2020 e estamos falando sobre os nossos ganhos de 2019. E teve gastos e despesas ao longo desse ano também, cujo valor chegou a R$ 20 mil. Então, o MEI faturou, ou melhor, movimentou 60 mil reais, ele teve uma receita bruta de 60 mil reais no ano e teve gastos e despesas para manter o seu MEI com energia, internet, telefone, veículo para se locomover, combustível, enfim, qualquer gasto que você teve aí no teu MEI,
Vamos imaginar que nesse exemplo aqui ele teve um gasto de 20 mil. Então ele teve um faturamento bruto de 60 mil, teve gastos de 20 mil e teve um lucro de 40 mil. Um detalhe interessante agora, quando a gente fala aqui de lucro, esse lucro de 40 mil, ele é basicamente um lucro evidenciado, é o que nós supostamente temos como lucro, ok? Mas por que então que eu disse que nós temos esse lucro, que é supostamente o nosso lucro? Nós temos aqui a seguinte situação, nós temos dois cenários distintos. Nós temos o MEI, que tem uma contabilidade formal, onde todo o seu lucro pode ser declarado como lucro isento, ou seja, o MEI que tem um escritório de contabilidade ou um contador que faz para ele toda a escrituração contábil, que faz a contabilidade para ele, ele pode sim determinar que teve 20 mil de gastos e o seu lucro foi 40 mil. Ele já poderia, inclusive, pegar aqui esses 40 mil e jogar lá na declaração do imposto de renda da pessoa física como o seu lucro isento. Legal? Porém, como eu disse aqui no MEI, nós temos dois cenários. O MEI ele não é obrigado a ter contabilidade, tá? Por lei ele não é obrigado. Ele pode ter se ele quiser, mas ele não é obrigado. Nesse caso aqui, se ele tiver uma contabilidade, ele pode declarar todo o seu ganho como isento, ou seja, o seu faturamento bruto menos as suas despesas, o que sobrar ele pode declarar como isento, ok? E nós temos aqui o que é mais comum de encontrarmos, que é o MEI que não tem contabilidade, não tem um contador, não faz escrituração das suas movimentações. Neste caso, existe uma porcentagem chamada de lucro presumido, que é uma porcentagem que a Receita Federal, o governo, ele determina que entende-se que é o lucro realmente do MEI. O lucro presumido depende do tipo de atividade do teu negócio e corresponde a 8% da receita bruta para quem tem comércio, indústria ou venda de mercadoria, que basicamente é a mesma coisa que comércio, 16% para quem tem transporte de passageiros e 32% para quem é prestador de serviço. Então, se você é um MEI que tem um salão de beleza, manicure, pedreiro, pintor, se você faz alguma atividade que é de prestar serviço, mecânico, enfim, você tem um lucro presumido de 32% em cima da tua receita bruta, ok? Se você transporta passageiros, transporte escolar ou trabalhadores, etc., você tem 16% de lucro presumido. Se você tem uma loja que vende alguma coisa, trabalha com venda de produtos, você tem um lucro presumido de 8% sobre a sua receita bruta. Nesse caso aqui, ó, vamos tomar como base que o MEI teve um faturamento aqui, desse exemplo, de 60 mil no ano. E eu vou imaginar que ele é um prestador de serviço e ele tem, como eu já disse aqui, ó, uma porcentagem de lucro presumido de 32%. Então, nós vamos pegar aqui os 60 mil que ele faturou ao ano, tá? É o montante bruto, faturamento total do MEI. Vamos obter aqui os 32%, vou multiplicar aqui por 32% e vou obter o meu lucro isento, que é R$ 19.200, tá? Detalhe que nesse exemplo aqui, você tem que fazer esse cálculo tomando como base os seus valores. Isso é óbvio, né? Então, basicamente, esse cálculo aqui, ó, de 32% de lucro presumido é feito em cima da receita bruta, tá? Da receita total, que no nosso caso aqui foi 60 mil. Obtivemos aqui, então, 19.200 de lucro isento. Isso aqui é isento de tributação de imposto de renda. Aqui nós temos, então, o faturamento bruto de 60 mil, multiplicamos aqui por 32% e tivemos um valor isento aqui de 19.200. No segundo cenário aqui, no segundo quadro, eu tenho um faturamento bruto de 60 mil, menos as despesas do meu MEI, que é de 20 mil, que foi aqui nesse exemplo, tá? Me sobrou um líquido de 40 mil, que supostamente seria o meu lucro evidenciado, tá? Mas não é isso aqui. Pegamos, então, agora o líquido, que foi os 40 mil, ou seja, o bruto menos as despesas, sobrou 40 mil. Esses 40 mil, eu vou subtrair o meu lucro isento, que é 19.200 aqui, e vou obter aqui
o lucro tributado, que é R$ 20.800, ok? Detalhe, esse cálculo de 32% nós fazemos em cima da receita bruta total, ok? E obtivemos aqui o valor do nosso lucro isento. Depois eu vou subtrair as despesas que eu tive aqui, dos 60 mil, que foram 20 mil, me sobrou 40 mil líquido no meu MEI, tá? De lucro. Desses 40 mil, que seria supostamente, a princípio, o meu lucro, o meu lucro isento, se eu tivesse uma contabilidade, mas como eu não tenho, eu tenho o meu lucro, a minha porcentagem de lucro presumido, que é 19.200. Subtraí 19.200 dos 40 mil, me sobrou 20.800 que são tributados. Nesse caso aqui, desse exemplo, este MEI, ele não precisa declarar o imposto de renda. Por quê? O seu lucro isento aqui não chegou a 40 mil, deu apenas 19.200. E o seu lucro tributado não chegou também nos 28.500 e alguma coisa, deu apenas 20.800. Nesse caso aqui, este MEI não é obrigado a declarar o imposto de renda, ok? Lembre-se que, se ele obtiver um lucro isento maior do que 40 mil, ou um tributado acima de 28.500 e acho que 57, uma coisa assim, 55, ele deve declarar o imposto de renda. Nesse caso aqui, não. Ok? Detalhe que nós fizemos aqui um exemplo mostrando o MEI que tem prestadores, que é um prestador de serviço. Tá? Se você tem um MEI que trabalha com comércio, nós devemos fazer o seguinte cálculo. A mesma coisa, porém, tomando como base aqui a faixa de isenção, que é diferente. É 8%. Então, no caso aqui, nós temos um MEI de comércio, cujo seu faturamento bruto foi de 60 mil. Obtivemos aqui o meu lucro isento, que é 8%, tá? Para quem tem comércio, que me deu 4.800 aqui de lucro isento. Fizemos aqui exatamente o mesmo que eu fiz lá no prestador de serviço, tem a minha receita bruta, peguei aqui 8%, obtive 4.800 isento. Peguei a minha receita bruta, 60 mil, subtraí as despesas de 20 mil e obtive um líquido de 40 mil, ok? Depois eu peguei o meu líquido, subtraí aqui o meu lucro isento, que é 4.800, no caso aqui de comércio, que tem um lucro presumido de 8%, me sobraram R$ 35.200 tributado. Nesse caso aqui, nesse exemplo, este MEI ele deve declarar o imposto de renda, porque o seu lucro tributado aqui passou de 28.500 alguma coisa, deu 35.200. Esse MEI aqui, se ele faturou 60 mil no ano e ele é comércio, ele tem uma presunção de 8%, ele deve declarar o imposto de renda porque o seu lucro tributado passou aqui, ó, de R$ 35.000, ok? Eu espero que você tenha entendido aqui esse exemplo. No caso do MEI prestador de serviço, ele não precisa declarar aqui o imposto de renda porque os valores aqui, ó, ficaram abaixo do limite de obrigatoriedade. Devido a ele ter aqui uma porcentagem de 32% de lucro isento, tanto o valor aqui isento e o tributado não atingiram o limite máximo para que ele fosse obrigado a declarar. No caso aqui, ó, do MEI que tem o comércio, como a sua faixa de isenção ela é menor, que é apenas 8%, deu aqui 35.200 de tributado. Então, esse carinha aqui ele deve declarar o imposto de renda da pessoa física. Legal? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que esse vídeo seja útil para você. Se você também não sabe como lançar os ganhos do teu MEI dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física, na playlist aqui do canal vai ter também um vídeo falando sobre isso. Abraço e até a próxima!